E apesar de sua influência junto às lideranças municipais e também manutenção de articulações, o senador Wellington Fagundes, do PL, tem intensificado seus esforços para viabilizar a candidatura ao governo do estado nas próximas eleições. No entanto, ele deverá enfrentar uma disputa interna dentro do partido. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o senador Wellington Fagundes, do PL. Boa tarde, senadores. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Satisfação estar aqui mais uma vez com você, Lúcio, Camila. Boa tarde, bem-vindo, para falar senador. com a população de Mato Grosso. Senadora, Camila citou aí que o senhor está firme na campanha, apesar da divisão interna. Tão firme que faz campanha até com dengue, é isso? Pois é, eu achei que o assunto aqui hoje ia ser dengue, chikungunya, zika. Também, né, senador? Mas, olha, na verdade, a campanha que nós estamos fazendo é para o fortalecimento do PL. Nós temos que ter uma chapa boa de deputados federais e deputados estaduais. Você veja, nós elegemos 4 deputados federais. Aí eu só vou fazer um questionamento enquanto o senhor responde, que é o seguinte. O presidente do PL, Ananias Filho, falou, ó, vai ter regras aí para orientar essa disputa entre o Wellington e o Balbinotti. Que regras são essas? Bom, não só o Wellington e o Balbinotti, porque pode ter mais gente. O Balbinotti ainda não foi filiado ao PL. Mas o nosso trabalho é exatamente de trazer mais nomes e uma outra, eu como senador da República tenho um desafio ainda este ano, que é aprovarmos a anistia. Nós queremos aprovar a anistia porque o presidente Bolsonaro precisa ser o nosso candidato. A figura mais popular que nós temos, a figura mais querida do Brasil que nós temos hoje. Então, os critérios serão simples. Primeiro, aquele que quiser ser candidato tem que estar bem junto à população, né? Então, isso o próprio partido tem que ver, trabalhar, porque a candidatura a governador não depende só do candidato a governador, depende de toda uma conjuntura também, da chapa ser montada e, a princípio, nós entendemos que o PL tem que ter o candidato a governador. O candidato do PL a governador, o vice é uma linha de composição, um candidato a senador, que a princípio é o Medeiros, e também uma outra vaga de Senado para a composição. Essa é a posição do PL. Senador, falando agora de uma outra eleição que está mais próxima para a presidência do Senado, que vai acontecer agora dia 1º, né, de fevereiro. Uma situação inusitada tem chamado a atenção. PT e PL têm apoiado o mesmo candidato, que é Davi Alcolumbre. E aí eu lhe pergunto, como os interesses da direita, enfim, das pautas que o PL defende serão garantidos, já que estamos saindo de uma presidência de Rodrigo Pacheco, que descontentou muito essa ala, né, em várias questões, e aí por que também que o PL não está apoiando o próprio candidato, o senador Marcos Ponte, até o ex-presidente Bolsonaro diz que não o apoia? Essa foi uma decisão do presidente Bolsonaro. Também do presidente do partido, Valdemar, no sentido de que, olha, na eleição passada, nós disputamos com o Rogério Marinho e era uma eleição que a gente sabia que era difícil. Disputamos, perdemos e não tivemos então com isso, nessa administração do Rodrigo Pacheco, o PL não participou da mesa, portanto nenhuma decisão do Senado, nas comissões permanentes, as relatorias nós tivemos totalmente fora. E é nessa linha que a gente agora está discutindo qual a melhor posição para o PL. Agora, no final do ano passado, o governo chamou a sua base para votar a reforma tributária, né? E comprometeu, assim, colocar os recursos nas emendas orçamentárias. O que aconteceu? Votaram e o presidente depois cancelou tudo isso. Então, deu nó, né? Deu tombo, faltou com a palavra, com a própria base aliada. Como a eleição vai ser esse final de semana, eu estou indo hoje ainda para Brasília, apesar da dengue, né? Estou indo para Brasília e para a gente começar a discutir lá até sábado. Eu falei hoje de manhã com o ministro Marcos Pontes, ele mantém a candidatura dele, é um nome muito, assim, ele veio até aqui na minha posse, na minha diplomação, veio aqui me prestigiar, tem uma relação com ele muito boa. Agora, a decisão é do partido. Falando em Rodrigo Pacheco. Mas pode ter, viu, também candidato avulso.
Ele pode ser candidato avulso. Senador, falando em Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso fez uma manifestação cobrando, né, protestando contra o tratamento degradante aos brasileiros deportados que foram agredidos, algemados e acorrentados. Qual a opinião de Wellington Fagundes? Olha, você se lembra que aqui no Brasil tinha as algemas, era colocado por qualquer coisa. E foi uma manifestação na época, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar, que acabou com esse sensacionalismo. O que os Estados Unidos estão fazendo ali é para mostrar a força deles, para impedir que outras pessoas queiram ir para lá. É um absurdo, é um desrespeito, é desumano, mas infelizmente... É desumano, mas tem político por aqui batendo continência para a bandeira norte-americana. Pois é, né? olha... Apesar disso. Apesar disso, o presidente Trump, ele começou e uma das bandeiras dele de campanha era isso, deportar aqueles que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Né? E ele está fazendo o que ele cumpriu, o que ele prometeu lá na campanha para o país dele. Né? E realmente quem está irregular também é um direito do país não aceitar isso. Né? Então, o que nós não concordamos é com esse excesso. Agora, os brasileiros não podem ser tratados como se todos eles fossem criminosos. Não eles dá foram para lá para tentar melhorar a vida. E a maioria que foi para lá mesmo são pessoas que tentando emprego, tentando trabalho, né? Porque é um país que é um país hoje a maior economia do mundo, muito forte, então as pessoas foram para lá. Infelizmente acontece alguns crimes também, já teve muitos crimes feitos por brasileiros lá. Mas não é esse o foco principal. O foco é diminuir o número de pessoas em condição irregular lá nos Estados Unidos. Uma pena que o presidente do Congresso não tenha se manifestado quando o ex-presidente americano Joe Biden também enviou centenas de imigrantes brasileiros para o Brasil, também com algemas, segundo consta muitas informações. Né? Só agora, nessa atual administração, que ele se manifestou. É impressionante, Camila. Mas, você lembra mesmo de um fato que ocorreu e naquela época não teve nada, né, de repercussão. É a mudança de governo, está muito claro. Aqui é um governo de esquerda, lá é um governo de direita, ultradireita, entendeu? E esse questionamento, como a coisa polarizou no mundo, cada dia vai mais acontecer dessa forma. Voltando aqui só para o Brasil, e as emendas PIX vão acabar, senador? Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, nunca fiz emenda PIX. Porque está tudo bloqueado ainda, né? Não só bloqueado, que pode também ser cancelado, né? Mas olha só, nós até agora não aprovamos o orçamento, porque o governo não quis. Então o governo está agora gastando o duodécimo, lá vão ter, sem nenhuma regra. Então isso é muito ruim também. Então agora voltando, vamos ter que discutir, tem que aprovar esse orçamento para trazer regras. Agora, senador, falando nessa questão de gastos, na semana passada o TCU suspendeu o pagamento do programa Pé de Meia, porque o valor de 6 bilhões estava sendo retirado de um fundo do qual não deveria, né? E aí acusou até o governo, não acusou, mas assim, poderia se enquadrar talvez uma pedalada fiscal, que foi o que ocasionou o impeachment da ex-presidente Dilma. Como que está o clima no Senado? Eu sei que estão voltando agora, mas o que tem se falado nos bastidores deste problema e também que escancara a falta de recursos, né? O governo está gastando muito. O problema é esse, o governo, ele tira o dinheiro de uma coisa que está dando certo, que é os programas sociais que foram criados, para inventar um outro programa com nome novo, mas não apresenta a fonte da onde ele vai botar o recurso do Foi esse o problema. novo. O que ele fez? Pegando o recurso de lá e trazendo para cá de forma irregular. E isso, claro, pode ser considerado como uma pedalada. E tudo isso nós vamos discutir também. Que é o Senado que julga, inclusive, né, o pedido de impeachment. Como? O Senado que julga depois de apresentada a denúncia, cabe ao Senado julgar. Nesse caso, julgar o que você quer dizer? O impeachment? Sim. Não, o impeachment do presidente da República é sempre a iniciativa da Câmara dos Deputados. Mas passa pelo Senado. Isso passa depois. E Sim. se for aprovado o impeachment, na Câmara vai para o Senado. Nesse caso aí, quer dizer, no Brasil, o presidencialismo é muito forte. Só o presidente da Câmara pode colocar em votação, mesmo tendo 200 pedidos, só ele pode colocar em votação. No Senado, seria impeachment de ministro. Só o presidente do Senado tem essa prerrogativa de colocar em votação, mesmo que tenha 100, 200 pedidos. Então, isso é importante a população conhecer. Por isso, o nosso trabalho
da anistia e de poder eleger o maior número de senadores e deputados federais. Hoje o PL tem 14. A nossa meta é para 22 a 25 para a próxima eleição e uns 120 deputados. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje eu saio daqui um pouco dengoso, mas com certeza vou me tratar, hidratar bastante ao Conselho. Muito obrigado. Melhora, senador. Boa tarde.